Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Júnior, eu sou professor de informática aqui no Estou Preparado e estamos aqui juntos para realizarmos mais um projeto Carga Máxima. Para você que vai prestar um concurso público organizado pela nossa banca no CEP, né? Uma banca aí, né, da Universidade do Estado do Piauí. Então, estaremos aqui, né, trabalhando os principais pontos do seu edital e da melhor maneira possível, né, resolvendo algumas questões. Então, sem mais delongas, vem aqui comigo para o nosso slide. Então, gente, estamos aqui, né, no nosso projeto e o nosso edital, né, ele acaba cobrando diversos aspectos. Esse daqui é um modelo, né, de edital, tá certo? Vamos ter uma diferença de um edital para outro, mas basicamente a banca cobra noções, né, em hardware, noções dentro do Windows, dentro do Word, dentro do Excel, PowerPoint e também noções aí dentro de internet. Então, ao longo do nosso curso, nós estaremos trabalhando aí as principais ideias, tá certo? Dentro do edital padrão da NUCEP. Então, vamos lá, né, para a primeira bateria de questões associadas aí às noções de hardware, periféricos, CPU, memórias e dispositivos de entrada e saída, tá bom? Então vamos lá, gente, para a nossa primeiríssima questão. Na nossa primeira questão, que foi aplicada para o cargo de professor de informática, né, na Secretaria da Educação do Piauí, no ano de 2015, temos o seguinte, ó. Numere a primeira coluna de acordo com os conceitos ou descrições na segunda coluna e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Então, vamos alinhar, né, ou associar esta coluna aqui, né, pessoal, a essa segunda coluna. Então, primeira coluna, a segunda coluna, né, sem nenhuma dificuldade. Então, o primeiro exemplo que nós temos aqui é o DVD. E o DVD, né, é um hardware, é um dispositivo físico, né, associado àquilo que a gente consegue tocar, que tem a função, né, precípua de armazenar dados, armazenar informações. Então, neste contexto aqui, nós dizemos que o DVD ele pode ser considerado, ser classificado como unidade de armazenamento. Então, o primeiro espaço aqui eu já, né, preencho com o número 2. Então, desta maneira, eu já consigo eliminar a letra D e a letra E, né, dentre as possibilidades aqui de gabarito, tá bom? Agora, vamos para a impressora. A impressora, pessoal, ela é um dispositivo físico que tem a finalidade de entregar para a gente impressões, né? Por isso que o nome dela é impressora. Mas perceba a relação aqui dentro do computador. Nós vamos ter, né, a figura da nossa CPU aqui no centro de todo o processo e teremos dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Dispositivos de entrada são aqueles que a gente utiliza para inserir dados dentro da CPU. E os de saída, como o próprio nome já diz, seria aí para entregar uma resposta à informação já processada. Então, a impressora, ela classifica-se aqui, né, como dispositivo de saída, tá? Assim sendo, ó, a impressora vem aqui, né, sendo classificada como número 5, já que é uma unidade de saída. E, gente, sabendo disso, né, a gente confirma que A, B e C ainda estão habilitados aí para serem, né, escolhidas como o gabarito da nossa questão. Agora vamos lá para a ideia do teclado. O teclado, gente, ele entrega uma resposta para a gente, ou a gente utiliza ele para inserir dados aqui, ó, na nossa CPU, né? Claro, evidentemente que o nosso teclado a gente acaba utilizando para inserir dados na nossa CPU. Então, ele é um dispositivo de entrada. Então, eu classifico aqui, né, o teclado como número 4, uma vez que o número 4 está associado à unidade de entrada. Sabendo disso, já consigo eliminar também aqui a letrinha B, né? Então, ó, a sequência até agora é 2, 5, 4, 2, 5, 4. Então, vamos para a próxima classificação. Temos aqui, ó, Bluetooth e CPU. Gente, CPU, né, é o mesmo que unidade central de processamento de dados,
tá certo? Então a CPU, ela vai ser classificada aqui como processador do computador, né? Uma classificaçãozinha aqui bem básica. Se eu sei disso aqui, ó, na ordem, sei que o número 1 é o último, né, da sequência, eu já elimino a letra A e o gabarito só pode ser aqui a minha letrinha C, tá? Deixa eu me riscar aqui melhor para vocês. Então, a letrinha C é o gabarito. Então, o Bluetooth, né, é justamente um exemplo de conexão wireless, tá? Essas conexões wireless a gente pode entender, pessoal, como sendo, né, toda e qualquer conexão em rede que não se utilize de cabos, tá? Então, na comunicação em wireless, a gente não vai ter cabos. Então, Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX e outras implementações são conexões aqui, tá? Que podem ser entendidas como wireless, beleza? Então vamos lá para mais uma questãozinha agora, questão de número 2, também para o cargo de professor, ainda no concurso lá, né, da Secretaria de Educação do Piauí, beleza? Então vamos lá, gente, ó. Assinala a alternativa em que há um exemplo correto de memória volátil. E aqui a gente precisa revisar, professor, o que é volátil e temos aqui, né, uma ideia contrária, né, uma ideia diferente, que é o não, vou botar um acento assim, tá? Para a gente ganhar tempo, não volátil. Professor, o que é então esse não volátil e o volátil? Volátil você vai entender como sendo a característica de mudar, de se transformar, de não permanecer, tá? Então, volátil seria justamente a ideia de armazenarmos um dado aqui dentro desse quadrado, por exemplo, durante o armazenamento de energia. Imagine que nós temos aqui energia, tá certo? Enquanto nós temos aqui energia, né, imagine isso aqui como um desenho de um raio. Não sou desenhista, gente. Não tenho nenhum dom, né, com a arte do desenho, tá? Mas vamos lá, vamos tentar. Imagine isso aqui como sendo um raio associado à energia. Se tem energia, o dado está sendo salvo. Essa é a ideia da memória volátil, tá? Quando eu tiro a energia, o que é que acontece com os dados? Eles são apagados. Então, esta é a característica de ser uma memória volátil. É uma memória temporária, é uma memória de uso, que ela só vai servir para armazenar dados enquanto eu estiver utilizando o computador. Agora, eu também tenho aqui, obviamente, o conceito de memória não volátil. E a ideia da memória não volátil é aquela memória que salva. Ela salva, né? Ela salva de forma permanente, tá? Ela salva apesar da ausência de energia. A questão que é, objetivamente, que você identifique, classifique qual dos exemplos aqui dentro das alternativas podem ser entendidos como uma memória volátil, que esquece, que tem o seu conteúdo totalmente apagado quando acontece a interrupção da energia, né, do fornecimento de energia. Então, o CD-ROM, gente, ele não apaga os dados depois que ele é desligado, desconectado ali do equipamento. Portanto, ele é classificado como sendo dispositivo não volátil, porque ele salva os dados. O disquete também entra no mesmo campo. O hard disk, que é o HD, também, né? O DVD, gente, olha só, o DVD também é uma unidade de armazenamento que deixa os dados salvos. Olha o nome, unidade de armazenamento. É para salvar, é para gravar dentro, né, de sua estrutura a figura aqui, claro, né, dos dados que foram armazenados, tá certo? Que foram escolhidos pelo examinador, pelo usuário, né, melhor dizendo, tá bom? Então, a memória RAM é justamente o exemplo principal de memória volátil, tá bom? Memória RAM, que significa memória de acesso randômico, ou ainda, né, a memória de acesso aleatório. O que significa dizer, em poucas palavras, que você consegue salvar os dados em qualquer parte, tá, da memória RAM. Por isso que é um acesso aleatório, não importa a ordem. Os dados estarão ali como se estivessem dispostos em cima de uma mesa. Agora, vamos resolver mais algumas questões ainda dentro do conceito de hardware aqui, né,
organizadas e cobradas pela banca no CEP. Vamos lá? Questão de número 3, ainda para o cargo de professor de informática, nos diz o seguinte, ó. Assinale a alternativa em que um dispositivo de saída de dados está corretamente representado. Ora. Já revisamos o conceito de saída de dados. É aquele dispositivo que apresenta uma resposta, né, ao usuário, tá? Então, ó, o mouse, gente, ele é utilizado, né? Eu vou fazer aqui novamente o esquemazinho para inserir dados na CPU. Logo, ele é um dispositivo de entrada, tá certo? Então, é aqui eliminado dentro da nossa questão. Caixa de som. A caixa de som, pessoal, ela é utilizada para inserir dados no computador, né, na CPU, no processador, ou ela é um tipo de dispositivo responsável por entregar uma resposta do computador, uma função do computador? Justamente para entregar uma resposta. Logo, ela vai ser classificada aqui como caixa, como um dispositivo de saída de dados. Ou seja, a nossa questão de número 3 tem como gabarito a caixa de som. O scanner, gente, ele é um dispositivo de entrada. A gente pega um documento e digitaliza ele por meio do scanner. Então a gente vai inserir os dados aqui na CPU. O microfone também tem a mesma função de entrada, que é justamente o que eu estou fazendo neste momento. Veja, estou inserindo minha voz aqui dentro do meu computador, no meu ambiente de gravação, beleza? Então, ó, o microfone também é classificado como dispositivo de entrada. Câmera de vídeo também, né, tem essa mesma função, ó. Estou aqui com a minha webcam fazendo justamente essa gravação, inserindo os dados para que você possa, né, desfrutar aí na sua casa e se preparar, tá, de forma prática. Então, o gabarito da nossa questão de número 3 é justamente a nossa letrinha B. Bacana? Vamos lá para mais uma questãozinha agora. Questão de número 4, gente. Aí aqui é uma questão já mais atualizada, né? A questão de número 4, porque foi cobrada no ano de 2018, né, para o concurso da Polícia Civil do Piauí, e o cargo era perito criminal de engenharia, beleza? Então, nós temos aqui, ó, algumas classificações, né, alguns julgamentos a serem feitos, e vamos lá, né, considerar essas características. Então, aqui no primeiro item, nós temos o seguinte, ó, a unidade de medida do processador, ou CPU, é o Hertz, né? Aí temos aqui o Hz. Atualmente, esta unidade de medida pode atingir uma frequência na ordem de bilhões de ciclos por segundo. Por exemplo, um processador de 2 GHz equivale a 2 bilhões de ciclos por segundo, gente. Perfeito, né? Esta daqui é a unidade que vai realmente, né, calcular a frequência do nosso processador, né? O trabalho ali do processador, lembrando que o processador ele trabalha com uma linguagem bem específica, que é a linguagem binária. Bacana? Segundo caso aqui, segunda exemplificação, olha só. E detalhe, né, gente? Segunda assertiva também, tá? Então, a primeira é correta. Vamos ver a segunda também, ó. O teclado é considerado um dispositivo de entrada e possui diversos formatos e layouts. O layout QWERTY é muito popular e o nome faz referência às 6 primeiras letras da primeira fileira de letras do teclado alfanumérico. Gente, mais um conceito perfeito, né? Esse daqui, inclusive, é o padrão, né, utilizado aqui no nosso país, tá? No Brasil. Então, você que está utilizando o computador, faça aí esta análise, né? Você vai ter a parte das teclas de funções, depois os números, e embaixo, na primeira fileira, como é que eu posso falar? Na primeira fileira das letras, né, você vai encontrar lá a expressão QWERTY, né? Do lado esquerdo para o direito. Bacana? Então, o segundo item aqui, a segunda afirmação também está correta. Terceira afirmação, ó. O monitor caracteriza-se por ser o principal dispositivo de saída de um microcomputador. São diversas as tecnologias de monitores, como por exemplo CRT, LCD, OLED, né? Contudo, um monitor pode ser também um dispositivo de entrada, caso esse seja dotado da tecnologia touchscreen. Gente, perfeito.
Em regra, o nosso monitor ele entrega uma resposta para o usuário, tá? Em regra. E ele é somente de saída em regra. Agora, quando falamos na tecnologia touchscreen, ele, além de ser de saída, de entregar uma resposta, também permite que através dele nós consigamos, né, inserir dados. Portanto, ele também se torna de entrada. Assim sendo, quando falamos no touchscreen, né, no monitor touchscreen, estamos diante aí de um caso de dispositivo de entrada e saída de dados, né? Então ele consegue aí ser classificado simultaneamente como tendo as duas funções. Então, quarta afirmativa, uma impressora é um dispositivo de saída. Entretanto, a impressora conhecida como multifuncional é um dispositivo de entrada e de saída. Isso só é possível em virtude da junção dos periféricos, né? De saída, impressora, e de entrada scanner, que resulta na chamada impressora multifuncional. Gente, perfeito! Se é multifuncional é porque é a junção de duas funções básicas, a de scanner e também a de impressora. E neste caso, nós também temos um exemplo de dispositivo de entrada e de saída, tá? Entrada através do scanner e de saída através da função de impressão, né? Por isso, impressora multifuncional. Então, sabendo que o item 1, o item 2 e o item 3 estão corretos, também temos o item 4. Então, analisando as alternativas, ó, o gabarito da nossa questão só pode ser a letra A, tá bom? Então, quando a banca aqui ela cobra algo, gente, associado a hardware, ela é bem objetiva, tá bem? Então, você estudando os conceitos de entrada, processamento e saída de dados e os itens, né, ou melhor dizendo, os dispositivos associados a isso, você vai sair muito bem na sua prova, tá bom? Esta é a tendência, tá bem, gente? Então, vamos lá agora para a nossa questão de número 5. A questão agora cobrada, né, para o cargo de auxiliar em administração no ano de 2016, que diz assim, ó, um computador é um equipamento composto principalmente de unidade central de processamento, né, CPU, memória e periféricos. Diante disso, assinale a alternativa correta em relação às afirmativas abaixo. Então, temos aqui uma estrutura, né, de afirmações que foram feitas e nós iremos aí julgar, tá, essas afirmações juntos, tá bom? Então, a primeira afirmativa diz o seguinte, ó. Exemplos de memória secundária são hard disk, né, HD, e Solid State Drive, ou SSD, como é comumente chamado. Então, a primeira afirmativa está correta. Agora, professor, como assim memória primária e memória secundária? Veja só, memória primária, quem é? A memória RAM, porque ela carrega todos os dados, e talvez, tá? Eu vou colocar até entre parênteses aqui, a memória ROM. Professor, por que talvez? Porque se o examinador pedir qual é a memória principal, e nós tivermos lá a memória RAM e memória ROM, você vai selecionar lá a memória RAM. Agora, se ele disser que a memória RAM e a memória ROM trabalham juntas, desempenhando a função de memória principal, e dentre das opções tiver lá memória RAM e memória ROM, e não tiver somente memória RAM, você vai selecionar ela como a correta, beleza? Show de bola? É a memória primária porque é a que carrega todos os dados e sempre estão trabalhando. Já a memória secundária são as memórias que a gente usa para armazenar dados, tá? Professor, então me explica melhor isso aí, ó. A memória primária, ela é primária porque ela é utilizada pelo sistema operacional. A memória secundária é secundária porque ela é utilizada pelo usuário para salvar dados no computador, beleza? É bem tranquilo de compreender. Primário, que é a prioridade do sistema, e secundário, que é a prioridade do usuário, tá? Então, grava essa ideia que fica muito mais fácil de você compreender informática, de compreender aqui essa relação. Segunda afirmativa, a função principal de uma CPU é controlar os periféricos e aplicações. Gente, olha só, isso aqui está errado. A principal função da CPU é justamente fazer o quê? Os cálculos, entregar aí todo o trabalho envolvendo os cálculos, envolvendo o processamento das informações e não controlar os periféricos.
tampouco as aplicações, beleza? E essa função aqui, ela está mais associada à figura da memória RAM, tá certo? Mais associada, tá bom? Terceira afirmativa diz: uma impressora multifuncional imprime, escaneia e copia, né? Não é considerada periférico de entrada e saída, gente. É errado, acabamos de ver. É classificado sim. Então, se 2 e 3 estão incorretos, o gabarito aqui só pode ser a letrinha A, que diz, ó, somente a afirmação 1 é verdadeira, tá bom? Então, vamos lá agora para mais uma questãozinha. Agora a questão de número 6, aplicada para o cargo de fiscal de tributos, lá na prefeitura de Parnaramana. Meu Deus, é difícil de pronunciar esse troço, hein? Ó, Parnarama, né? Lá no Maranhão, no ano de 2014. Diz assim a questão, olha só. As figuras abaixo mostram exemplos de conectores. Aponte a alternativa correta quanto à sequência dos tipos de cabos. E aqui, gente, não tem muito o que ser feito, né? Você vai ter que dar uma olhada aí nos principais tipos de conexões, nos principais tipos de cabos. Então, cabo HDMI, cabo USB, né? Cabo também paralelo, né, de impressora. Você vai ter que ver o cabo VGA, tá certo? E também vai ter que ver, só para se prevenir, a ideia do cabo C, tá bom? Não é, veja só, não é tendência de prova que isso aqui seja cobrado, né? O cabo C. Só que é algo novo, atual. Se a banca quiser inovar, você já conhece, né, ali o formato do cabo C, beleza? Então, voltemos lá à nossa questão. Questão de número 6, né? Então, ó, vamos lá. A primeira imagem aqui, gente, talvez, né, você já tenha mais facilidade de reconhecer, porque é a entrada que vem nos notebooks, nos computadores e também nas Smart TVs, tá bom? Então, aqui nós temos o HDMI, não é isso? Então, ó, a letra A não pode ser pela sequência, né, porque é na sequência correta, né? Então, eu não posso aqui esquecer disso, tá? É na sequência, combinado? Então, não pode ser, porque aqui eu tenho um HDMI, então serial de impressora também não, VGA também não, né? Aí HDMI sim, SVGA também não, né, gente? Então, ó, eu já encontrei o gabarito da minha questão. Então, HDMI, USB, esse daqui é o mais fácil de todos, né? E temos aqui o paralelo de impressora, né? A porta aí paralela de impressora, que não é, né, um dos cabos mais atuais, mas é importante que você também dê uma olhadinha. E também dê uma olhadinha no PS2, tá? PS2 também é um tipo de entrada aí, né, muito cobrado nas provas, tá certo? Dê uma olhadinha, que é aquela conexão mais antiga, né, para a ideia dos periféricos como mouse e outros dispositivos mais também. Caixinha de som, né, também era muito comum que se utilizasse, tá bem? Show de bola? Então vamos lá agora, né, para a questão de número 7, tá bem? Questão de número 7. Vamos lá. Agora cobrado, né, para o cargo de fiscal ainda, tá? Na mesma prefeitura, no ano 2014. Nos diz assim a questão de número 7, gente, ó. Assinala a alternativa correta sobre hardware, né? Que é o bloco de questões, a bateria de questões aqui que nós estamos estudando. Então, a letra A diz assim, olha só. O estabilizador serve para alimentar o computador mesmo com uma falta de energia elétrica. Gente, olha só. O estabilizador, né, é um equipamento que tem a função de equilibrar a tensão elétrica. Mas sem tensão elétrica, ele não consegue, claro, equilibrar, né, estabilizar ali os picos de energia, evitando a danificação de um componente, né? Quem faria isso aqui, que está sendo descrito pela alternativa, seria o no break, né? Que é não pare, né? Não pare de funcionar, né? Teríamos ali um apito, né? Uma indicação, um sinal sonoro para você perceber que a energia, ó, acabou e daria tempo de você desligar o computador. Mas nesse caso aqui seria o no break e não o estabilizador, tá? B. Firewall é um equipamento que contém proteção contra incêndio no computador, gente, ó. Não, né? Ele quis brincar aqui com a ideia de fire, né? De fogo. Firewall é um equipamento
ou um software responsável por impedir que pessoas que estejam lá na internet, enquanto você utiliza a internet, consigam invadir o seu computador, tá? Faz uma função, né, de muro, né, de delimitação para proteger o seu computador, beleza? Letra C. O switch tem a função de copiar para o computador uma imagem desejada. Errado, mentira. Switch é um equipamento de rede, né, que vai ter a função precípua de gerenciar, né, ali a rede em uma escala local, tá certo? Então não tem aqui essa função não, tá? Exagerado e totalmente descabida essa conceituação. Letrinha D. O Access Point serve para compartilhar o acesso à internet. Aí aqui, sim, né? Access Point, ou ponto de acesso, serve justamente para pegar o sinal que vem do roteador, gente, e intensificá-lo, né? Fazer com que ele tenha um alcance maior, beleza? Então você pode ter aí o Access Point espalhado no prédio, espalhado numa casa grande, né? Em um local aí que precise de um alcance maior do que aquele que o roteador oferece geralmente, tá? A letra E vai dizer, ó, o roteador serve para alimentar o computador na falta de energia elétrica. Aí aqui não, mais uma vez, a gente vai ter o conceito de no-break, beleza? E não, obviamente, de roteador. Bacana? Show de bola? Vamos lá para mais uma questãozinha agora, questão de número 8, cobrado para o cargo de técnico em enfermagem no ano de 2015. E nos diz assim a questão de número 8. Veja só. Questão de número 8. O roteador tem a função de encaminhar os pacotes da rede interna para outra rede, principalmente a internet. Dentre as alternativas abaixo, qual não está relacionada a este equipamento? Então, a gente vai querer a informação, um conceito errado em relação ao equipamento roteador, que é um equipamento de hardware, mas também está associado aos princípios de redes, tá? Então, fique atento que a banca tem essa tendência. Gente, o roteador, como o próprio comando da questão diz, né, tem a função de encaminhar os pacotes, de direcionar os dados dentro das redes, tá bom? Então, bora lá. Letra A. Sobre o roteador. É configurável pelo administrador. Aí ele explica, ó, usuário da rede com senha para tal privilégio. Perfeito, com certeza, né? Com certeza é configurável. Inclusive, né, as pessoas que oferecem internet na sua casa certamente fazem isso. Letra B. Decide qual o melhor caminho a ser percorrido pelos pacotes. Também, perfeito, roteador cria as melhores rotas. C. Geralmente interliga a rede do usuário ao do provedor de acesso à internet. Show de bola, né? O que faz ali o intermédio. Você vê que a pessoa, a empresa, né, o provedor que oferece acesso à internet, a primeira coisa que ele faz é puxar um cabinho e colocar lá o roteador e a partir disso distribuir na sua casa, tá? Letrinha D. Pode conectar clientes sem fio. Perfeito, né? Lembrando que, embora seja muito comum o roteador sem fio, né, o roteador wireless, né, nós temos também roteadores, tá, cabeados, só que é uma tecnologia mais associada a grandes redes, né, a grandes empresas, tá? Mas o mais comum para a gente, o usuário final, seria aí sem fio realmente. E a letra E diz traduzir nomes em endereços IP e vice-versa. Gente, isso aqui está errado, porque quem é que tem essa função aqui então, professor? É o DNS, que é o sistema de nomes e domínio lá da internet, né? Que é responsável por traduzir o site que você acessa na internet para que ele se transforme em um IP. Ou pega um IP e transforma ele também, né, em endereço, em um nome na internet, beleza? Show de bola! Vamos lá agora para a questão de número 9. Questão cobrada aí para o cargo de técnico em enfermagem, também no ano de 2015. E nos diz assim, gente, olha, a questão 9. Ó. Na formatação de um disco, ocorre uma preparação para que o sistema de arquivos consiga manipular arquivos e pastas. Diretórios. Sobre esta preparação, escolha a alternativa correta em relação às afirmações abaixo. Então vamos ter lá, né, 3 afirmativas associadas ao processo de formatação do disco
rígido, isso mesmo, do HD, né? E nós temos o conceito aqui de sistema de arquivos, que é a maneira como o sistema operacional vai salvar os dados dentro lá de um HD, dentro de um SSD, dentro de um pendrive, beleza? Então, a primeira afirmativa diz o seguinte: no Microsoft Windows, o sistema de arquivos para gerenciar pastas pode ser o NTFS. Correto, gente. Eu não diria somente que pode ser, mas ele é o sistema padrão do Windows, né? NTFS significa sistema de sistema novo, né? Sistemas de arquivos, né? Nova tecnologia de sistemas de arquivos. É mais ou menos isso, né? Numa tradução livre aí para o português. Mas seria um novo sistema, né? Que surgiu justamente depois do FAT, né? FAT32, que é muito comum nos pendrives. Então, a primeira afirmativa é correta. Segunda, os discos são divididos em trilhas e setores. Perfeito, né? Essa daqui é a divisão física dentro de um HD. Lembrando que no SSD a gente já não tem mais esse conceito, porque o SSD ele trabalha com a tecnologia flash, então a sua estrutura física é econômica, né? Em uma perspectiva de energia, e não se utiliza lá de braços mecânicos, de discos mecânicos. Por isso que ele é mais leve, ele é mais rápido do que o HD, né? É mais econômico em uma perspectiva de energia, tá bem? Então, primeira e a segunda afirmativa corretas. Terceira afirmativa: uma pasta não pode ficar vazia, sendo obrigatória a existência de um ou mais arquivos. Gente, isso aqui é absurdo, né? Claro que eu posso criar uma pasta, prepará-la para receber dados posteriormente, né? Então, a gente tem aqui como correto 1 e 2. Assim sendo, ó, A diz que é 1 somente, B diz que é 2, C diz que é 3, e a letra D aqui, né, diz que 1 e 2 são verdadeiras. Então, é o gabarito da nossa questão, já que a letra E vai dizer que todas as afirmações estão erradas. Aí não, né, gente? Questão agora de número 10, também para o cargo de técnico em enfermagem, que nos diz o seguinte, ó: sobre os componentes de um sistema de computação, escolha a alternativa que é verdadeira em relação às afirmações abaixo, né? Então nós temos 3 afirmativas que precisaremos aqui julgar, tá bem? Então vamos lá, olha só. Primeiro, o disco de estado sólido, SSD, né? SSD, é mais lento do que o disco rígido. Gente, é o contrário do que eu acabei de comentar com vocês, né? Na verdade, veja, é o contrário. O HD é que é mais lento do que o SSD. Ou também o SSD que é mais rápido do que o HD, tá certo? 2. Os processadores que contêm apenas um núcleo são mais rápidos que os processadores em vários núcleos. Gente, ó, é errado, né? Núcleo de processamento ali, né? Ciclos de trabalhos por segundo. Gente, se eu tenho mais núcleos, mais centros ali de processamento de dados, mais trabalho eu vou conseguir resolver e de maneira mais rápida, né? Vai conseguir trabalhar com a quantidade de dados maiores. O que o item está dizendo aqui é absurdo, né? É o contrário disso. Terceira afirmativa, ó. O no-break é um dispositivo que possibilita o funcionamento do computador utilizando energia de baterias, diferente do estabilizador de tensão, que depende de uma fonte de energia externa. Gente, perfeito, né? É justamente o que a gente começou a trabalhar aqui. Então, o gabarito é a nossa letrinha C, né? 3 é verdadeiro. Então, perceba que o examinador, né, ao longo aqui dos concursos que ele organizou, né, ou dos organizadores, né, e dos concursos também, eles têm uma tendência aqui de prova, né, a cobrar a ideia do no-break, a ideia do estabilizador. Então, fica atento, beleza? Agora, nós vamos fazer uma breve pausa e daqui a pouquinho nós estaremos de volta continuando o nosso estudo. Não saia daí.